Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia na história, sobre corpo e alma, sobre Voltaire. Bora lá? Então, em vídeos anteriores nós vimos que a investigação da natureza ocupava o centro das atenções dos primeiros filósofos pré-socráticos. Mas a partir do século V a.C., Sócrates, que viveu entre 469 e 399 a.C., pôs o ser humano sob o foco do pensamento filosófico grego. Afirma-se que ele adotou como lema de sua prática filosófica a inscrição que ficava no portal do famoso oráculo de Delfos, templo dedicado ao deus Apolo: "Conhece-te a ti mesmo". Essa inscrição coloca o ser humano como a fonte e o caminho para a obtenção de todo o conhecimento. Seguindo tal máxima, a vida examinada e investigada por meio da prática da filosofia iria se tornar mais digna de ser vivida. Ainda na antiguidade, dois outros filósofos deram importantes contribuições para o pensamento a respeito do ser humano. Platão, que viveu entre 427 a.C. e 347 a.C., e Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C. Platão afirmava que o ser humano é composto de um corpo físico, material, imperfeito e mortal, e de uma alma, imaterial, perfeita e imortal. Não se pode pensar no ser humano apenas como um corpo, nem apenas como alma. Ele é a ligação indissolúvel entre os dois. Precisaria, no entanto, ser conduzido pela alma, que é onde residem a razão e o pensamento, para que sua vida não se perdesse nas imperfeições do mundo físico. Essa teoria, que considera uma oposição entre os atributos do corpo e da alma, é a base daquilo que seria chamado depois de dualismo psicofísico. Uma vez controlados os instintos e as paixões do corpo, a alma pode dedicar-se às ideias. Contudo, Platão advertia que o fato de sermos guiados pela alma não significa uma negação do corpo, pois o bom uso da alma depende da saúde do corpo, que precisa ser bem cuidado. Um corpo devidamente exercitado possibilitaria que a alma também se exercitasse corretamente por meio da prática filosófica. Tem uma obra aqui que é As Águas do Lete, ao lado das planícies do Elísio, pintura feita por John Rodan Spencer Stanhope, em cerca de 1880 d.C. Em A República de Platão encontramos o mito de Er, que narra a jornada das almas rumo à reencarnação, a metempsicose, a migração para outro corpo. Conduzidas ao rio Leta, o rio do esquecimento em grego, as almas tinham de beber sua água para se purificar. As almas que bebiam muita água esqueciam mais e se tornavam mais tolas. As que bebiam menos se tornavam mais sábias. Sem se afastar do dualismo corpo-alma platônico, Aristóteles avançou nos estudos filosóficos sobre o ser humano. Ele desenvolveu uma teoria na qual distingue os vários atributos da alma, sendo a razão mais importante deles, por ser encontrada apenas nos seres humanos. Definiu o ser humano como um animal racional e um animal político. Os gregos antigos afirmavam que o ser humano só pensa por meio da linguagem, o que significa que pensamento e linguagem estão entrelaçados. Ao afirmar que o ser humano é um animal racional, também Aristóteles quer dizer que ele é dotado de pensamento e de linguagem. Para designar tal característica, ele usou a palavra grega logos, que tanto significa razão, pensamento, quanto também palavra, linguagem, discurso. Dessa primeira definição decorre a segunda: se somos seres de linguagem, se nos comunicamos com aqueles que são iguais a nós, então com eles compartilhamos a vida, Por isso somos seres sociais, seres políticos, que não apenas têm necessidade de viver em comunidade, mas que só realizam plenamente sua humanidade na vida política, na polis, na cidade, A palavra política tem origem no termo grego polis, que é a cidade-estado grega, e se relaciona ao modo como os gregos conduziam a vida nas cidades, por meio de debates e discussões públicas. Animal político, então, seria aquele que só consegue realizar o seu potencial no âmbito da polis, no âmbito social da cidade. Mais tarde, com a expansão do cristianismo, a filosofia esteve estritamente ligada à religião na Europa. A Igreja Católica utilizava argumentos filosóficos para reforçar os ensinamentos cristãos. O ser humano era considerado criação e instrumento de Deus. Sendo assim, o mais importante era conhecer aquilo que o Criador espera da criatura. A pergunta, então, era: quem sou eu? Não era quem sou eu, mas sim como Deus quer que eu seja. Entre os séculos XIV e XVI, a situação começou a se modificar. Era a época do Renascimento, movimento que se difundiu na Europa e que voltou a valorizar as qualidades humanas. Os pensadores renascentistas propuseram que o centro das preocupações humanas deixasse de ser Deus, teocentrismo, e passasse a ser o próprio ser humano, antropocentrismo, como forma de recuperar a dignidade humana. A ênfase no ser humano marcou o iluminismo no século XVIII, movimento que reafirmou a capacidade da razão em superar as adversidades do mundo.
Podemos perceber a importância dada ao conhecimento na enciclopédia, uma volumosa coleção que visava sistematizar todo o saber humano da época e que foi escrita com a colaboração de inúmeros pensadores iluministas. Voltaire foi um dos grandes entusiastas do progresso das ciências, das artes e do suposto avanço da civilização europeia, acreditando que as luzes haviam chegado para acabar com a superstição e o obscurantismo. Então tem uma imagem aqui de protesto de estudantes, pais e professores em São Paulo contra a proposta de reestruturação da rede estadual de ensino em 2015. A ação política é o que nos torna de fato humanos, segundo Aristóteles. Então Voltaire tem também aqui, né, que viveu entre 1694 e 1778. Tem um detalhe de retrato feito por Maurice Quentin de La Tour em 1736. Voltaire é o pseudônimo de François-Marie Arouet. Polêmico e satírico, o escritor foi preso algumas vezes por sua postura crítica à política e à religião. Foi um incansável defensor da liberdade de pensamento e de expressão e um dos pensadores mais influentes do século XVIII em toda a Europa. É autor de uma vasta obra na forma de contos, peças de teatro, poesia, tratados filosóficos, cartas. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Cândido, ou Otimismo, de 1759, Tratado sobre a Tolerância, de 1763 e Dicionário Filosófico, de 1764. Com a Revolução Industrial da transição do século XVIII para o século XIX, ganhariam forma as preocupações com a desumanização trazida pelas técnicas e com a exploração do homem pelo homem na sociedade capitalista, como nós já vimos em outros vídeos também. Assim, a razão ganhava uma posição renovada na filosofia, sendo vista como necessária a crítica dos efeitos de sua própria aplicação. Os avanços científicos dos séculos XIX e XX, especialmente com a formação das várias ciências humanas, também trouxeram conhecimentos que atribuíram um novo significado às reflexões sobre o humano no campo da filosofia. Algumas delas nós já discutimos e ainda vamos discutir muito aqui no nosso canal, né? Tem uma imagem aqui, o Homem Vitruviano, feito por Leonardo da Vinci em 1490. Baseando-se nos escritos do arquiteto romano Vitrúvio, que viveu no século I a.C., Leonardo desenvolveu este estudo das proporções humanas, cuja imagem se tornou o símbolo do Renascimento e do homem no centro do antropocentrismo moderno. Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista e até a próxima.